Boa tarde, tudo bem? A tia ficou de fazer a chamada de vocês hoje para fazer a leitura do livro de ciências. Eu vou continuar, eu vou manter, tá? Só que eu não vou fazer nesse primeiro momento, porque vocês hoje têm aula de inglês. Aí eu fico com medo de eu pegar a aula dela, de entrar pela hora na aula dela, que a aula dela, se eu não me engano, com vocês é 20 para as 3 da tarde, né? 2h30. Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos dar continuidade no nosso livro de geografia. Quando a tia Luísa acabar de dar a aula dela para vocês, quando for lá para umas 4 horas, porque, se não me engano, a aula de inglês vai até 3h15, 3h30. Quando a aula dela acabar, não vou esperar nem 4 horas, quando for assim, umas 20 para as 4, eu começo a chamar vocês. Lembrando a vocês mais novamente, aquele aluninho que não tem como a tia Patrícia chamar, não tem como atender a tia, eu peço que me avise. Por quê? Senão a tia Patrícia vai ficar insistindo em ligação e às vezes o aluninho não está perto do telefone, às vezes a mamãe está trabalhando e eu acabo incomodando vocês, tá? Então aquele que não puder atender as minhas chamadas, eu peço por favor que me avise. Tia, hoje eu não posso. Não tem problema nenhum de não poder, tá? Eu só quero que me avise, para mim não ficar ligando, porque às vezes não atende, aí eu fico naquela insistência até o aluno atender. Aí às vezes a mãe tá na rua, mas a tia Patrícia não sabe, tá bom? Outra coisa que eu vou falar com vocês. O trabalhinho que eu pedi ontem, pouquíssimos alunos, pouquíssimos porque eu tenho 20 alunos, então poucos alunos me enviaram o trabalhinho de ciências amanhã. Então eu vou falar novamente que eu vou aguardar hoje até as 5h30 da tarde, senão não vou receber mais, porque ninguém está me dando o retorno. Aquele que me dá o retorno, eu até aceito de volta. Agora, aquele que não me retorna, eu não sei por que não tá. Às vezes eu vou dar a entender que não fez porque não quis. Então, eu não vou aceitar amanhã, até hoje só, tá? Aí eu preciso que vocês me enviem até as 5h30 para eu poder mandar para a direção da escola, tá bom? Então agora vocês vão pegar o livro de vocês, nós vamos estudar o capítulo 4, que fala sobre o que fazer com o lixo. Então vamos nós lá para a leitura. Você estudou que o excesso de lixo produzido é um problema ambiental. Quanto mais consumimos produtos, mais lixo é gerado. O hábito de comprar coisas em exagero, sem necessidade, é chamado de consumismo. Eu vou falar a página porque eu não falei, é a página 118, tá? Do livro de Geografia, do capítulo 4. Continuando na leitura. Mas podemos ter atitudes que contribuem para diminuir a quantidade de lixo que produzimos, colaborando para reduzir esse problema ambiental. Então, aqui tem os 5 R's. Quais são os 5 R's? Os 5 R's são repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. 5 palavras começam com a letra R e indicam atitudes que podemos ter em relação à preservação do ambiente que vivemos. Por isso, elas são conhecidas com os 5 R's. Vamos entender melhor. Olha o vídeo que eu coloquei para vocês. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar.
Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Legal o vídeo, ele só não falou da reciclagem, mas ele falou do repensar, recusar, reduzir e reutilizar. Vamos ler a definição de cada um. Repensar. Podemos repensar nossos hábitos de consumo. Antes de comprar qualquer produto, devemos pensar bem: este produto realmente é necessário? Recusar. Outra atitude é recusar. Podemos feitos com materiais que prejudicam o ambiente, dando preferência aos que são feitos de materiais recicláveis. Por exemplo, uma bolsa, que pode usar uma bolsa reciclável do que uma bolsa que não é reciclável. Reduzir. Quando escolhemos produtos com maior durabilidade e com embalagens retornáveis, também ajudamos a reduzir a quantidade de lixo produzido. Digo às vezes aqueles refrigerantes que são retornáveis, que você compra, leva para casa, mas não joga a garrafa fora e vai no dia seguinte comprar outro refrigerante com aquela mesma garrafa e fica aquele processo de troca do vazio com o cheio, e com isso a garrafa não vai para o lixo. Agora, reutilizar. Podemos reutilizar objetos que seriam descartados. Com um pouco de criatividade, é possível dar um uso diferente para esses tipos de objetos. Então, esse reutilizar aí, vocês podem até fazer um xizinho nele, que na próxima aula, a nossa aula de geografia será sobre esse reutilizar. A tia vai deixar o tempo da aula de geografia, na quarta-feira, para vocês montarem um objeto que pode ser reutilizado, tá bom? Mas aí na semana que vem eu explico melhor. O reciclar. Reciclar consiste em reaproveitar o material de objetos que seriam descartados. Assim, por exemplo, o plástico de um objeto usado pode ser reciclado ou reaproveitado na fabricação de novos objetos de plástico. Então, nós vamos usar o reutilizar e o reciclar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas semana que vem eu explico melhor. Aí vem o número 1, o que é um consumismo? 2. Você e sua família adotam algumas atitudes dos 5 R's? Sim ou não? E quais? Mas depois vocês respondem. Vamos agora para a coleta seletiva. Você aprendeu que reciclar materiais é uma maneira de reduzir a quantidade de lixo. Para reutilizar a reciclagem é necessário fazer coleta seletiva. Coleta seletiva consiste em separar os materiais recicláveis, os não recicláveis e o lixo orgânico. Materiais recicláveis são papel, vidro, plástico e metal. Materiais não recicláveis: adesivos, fotografias, papel sujo ou engordurado, lâmpadas, espelhos e entre outros. O lixo orgânico é formado de restos de comidas em geral, por folhas, flores e demais partes de plantas mortas, por cinzas e opárias de madeira. Existem lixeiras próprias para se depositar cada tipo de material. Elas têm cores diferentes. Então, olha aí, ó. O primeiro é não reciclável, que não dá para reciclar. O vermelhinho, vermelho escuro, né? Eu acho que não sei se é o marrom. Orgânico, o amarelo é metal, o azul é papel, o verde é vidro e o vermelho é o plástico. Lixeira para coleta seletiva: cada tipo de material deve ser depositado na lixeira correspondente. A coleta seletiva facilita a reciclagem. Fica mais fácil para aquela pessoa que recicla o lixo se a gente organizar os nossos lixos. Após a separação do lixo, os materiais recicláveis devem ser destinados às usinas de reciclagem.
para serem transformados em matérias-primas que serão utilizados na fabricação de novos produtos. O lixo orgânico pode ser separado e passar por um processo de decomposição natural chamado compostagem. Deste processo, obtém um adubo orgânico que pode ser utilizado nas plantações. Descarte de lixo eletrônico. Televisores, computadores, aparelhos de telefone fixos e celulares, baterias e pilhas que perderam a utilidade compõem o que chamamos de lixo eletrônico. No lixo eletrônico há materiais que podem contaminar o ambiente e causar problemas à saúde das pessoas. Por isso, os fabricantes de produtos eletrônicos devem disponibilizar pontos de coleta para o destaque desses produtos. Assim, eles podem reutilizar e reciclar parte dos produtos descartados, contribuindo para a redução de lixo e para a preservação de recursos da natureza. Agora na outra página. Reutilizar plástico para a natureza. Reutilizar o plástico bom para a natureza. O plástico é uma matéria-prima muito utilizada na fabricação de produtos. Com o plástico são fabricados vários produtos, por exemplo, embalagens de doces, salgadinhos, garrafas, baldes, sacolas, brinquedos, cadeiras e mesas, bandejas e copos e entre muitos outros. Todos os dias jogamos no lixo muitas dessas embalagens e objetos. Você sabia que o plástico leva mais de 200 anos para decompor? É muito tempo, não é? Você sabia... Desculpa, fui de volta. Agora pense na quantidade